O pecado e suas consequências. Você já parou para analisar quais as consequências do nosso pecado, nossa vida, nos dias de hoje? Então não perca sua bênção, não perca sua bênção, e fique com os ouvidos atentos e peça ao Senhor que lhe ajude a entender melhor a palavra dele, ok? Ok, então é isso aí. Uma boa tarde aos nossos queridos ouvintes da Rádio Louvarte. E neste momento, para que possamos compreender a palavra de Deus, eu convido você a falar com Deus neste momento. Então vamos falar com Deus através de uma oração. Querido Pai, graças te damos pelo cuidado e proteção que tem tido para conosco, principalmente por estar aqui neste momento para a expansão da tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, o perdão dos nossos pecados e rogar que o teu Santo Espírito fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu querido ouvinte. Então, aproveitando aqui este tempo maravilhoso, eu quero comunicar com você, quero dialogar com você sobre um dos assuntos mais importantes que a palavra de Deus apresenta: o pecado e as suas consequências. Quero fazer-lhe uma pergunta. Você sabe aonde foi a origem do pecado? Geralmente, quando eu faço essa pergunta para os meus irmãos e para as pessoas, geralmente eles entendem que a origem do pecado começou no Éden, mas na verdade a origem do pecado começou no céu. Só para você entender uma coisa importante, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3, isto mesmo, 1 João, capítulo 3, e o versículo 4, é isto mesmo. Primeiro nós precisamos entender o que é pecado. Você sabe o que é pecado? Às vezes tem pessoas que comentam que o pecado é errar o alvo, o pecado é fazer coisas erradas, o pecado é você desagradar a Deus, e todas essas respostas estão favoráveis, mas a palavra de Deus, ela é direta sobre este assunto. E nesse texto que nós iremos ler neste momento, em 1 João capítulo 3, versículo 4, o texto diz que todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Como o universo de Deus ele é regido por leis estabelecidas pelo Criador, aconteceu um fato importante na história do universo. Quando Satanás, que antes era chamado de Lúcifer, nós temos aqui uma origem do seu pecado. Primeiro nós entendemos que o pecado é transgressão da lei de Deus. Então, se houve transgressão, o pecado reinou. Agora, como nós podemos saber que a Bíblia fala que o pecado originou no céu? Quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28. E nesse texto nós temos aqui um exemplo da figura de Lúcifer. Ezequiel capítulo 28. Eu quero convidar você neste momento a juntamente abrir a palavra de Deus comigo neste capítulo e neste versículo. Ezequiel, nesse capítulo aqui, no capítulo 28, nós temos aqui, meus queridos ouvintes, uma expressão de Lúcifer, que está registrado aqui em Ezequiel 28, de 15 e 17. O texto diz assim, perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quero ler com você o versículo 16 e o 17. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas.
elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que te contemple. Então você percebe aqui nesse texto que o Senhor está dizendo que Lúcifer, ele era perfeito nos caminhos que ele trilhava, desde o dia que foste criado, até que achou o quê? Iniquidade. E o que é iniquidade? Pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Mas aqui, nós ainda não encontramos aqui a origem do seu pecado. Nós vemos aqui que ele pecou. O anjo querubim, o anjo que protetor, como o texto apresenta aqui, um anjo que vivia entre pedras afogueadas, ou seja, abaixo de Cristo, ele era o anjo responsável para comissionar os outros anjos, um comandante, vamos usar o termo assim. Só que interessante que nós vemos aqui que a profecia aqui diz que ele era perfeito até o dia que se achou iniquidade nele. Por causa de quê? Ele elevou-se o coração por causa da sua formosura e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Como nós podemos entender isso? A Bíblia, meus queridos, ela responde tudo, meu querido ouvinte. E neste momento, eu quero chamar a sua atenção, porque Deus, ele sabe o que faz. Deus, ele sabe o passado, o presente e o futuro. E um fato interessante, diz aqui no livro de Isaías, para que você possa entender, no livro de Isaías, no capítulo 14, o profeta Isaías apresenta aqui mais uma ação, mais um resultado da ação de Lúcifer. No capítulo 14 de Isaías, e no versículo 13 e 14, eu quero convidar você a acompanhar juntamente comigo esses versos que nós iremos ler agora. Se você analisar bem, nós vemos que quando Deus criou Lúcifer, criou um anjo perfeito. E ele era perfeito até o dia que encontrou uma iniquidade dele. Qual foi a iniquidade? Ele elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. Mas a Bíblia, ela vai mais além ainda do que o que você imagina. Olha só nos versículos 13 e 14 o que passava no coração de Lúcifer. Tu dizias no teu coração, verso 13: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, por conta dessa ambição, por conta desse desejo pecaminoso, aí a profecia diz que mais serás levado à cova, ao mais profundo do abismo, no verso 15. Então nós vemos aqui que ele desejou a posição de Cristo. Ele queria levar a posição que ele estava de comandante, ele queria ir mais além. Ele propôs em seu coração ser igual a Deus. Mas se nós formos analisarmos os atributos do caráter de Deus, que é amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, a ação do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo é manifestado no caráter de Deus também. E se nós formos analisar, será que o interesse de Lúcifer era ser igual a Deus no caráter ou no poder? Na posição? Lógico que se ele verdadeiramente desejava ser igual a Deus, então ele precisaria ter os atributos do caráter de Deus: bondade, justiça, misericórdia, retidão e tantos outros atributos que o nosso Pai Celestial ele tem. Mas o que me chama a atenção é que esses não eram os atributos
que Lúcifer desejava ter. Ele queria ser igual a Deus na posição. Ele queria tomar o trono de Cristo. Ele queria estar acima de Cristo. E por isso a Bíblia diz que houve guerra no céu. Você sabia disso? Então, como ele desejou cobiçar o trono, então já não tinha mais espaço para ele no céu. E aqui a palavra de Deus nos diz, no livro de Apocalipse, capítulo 12. Eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, e nós vamos entender aqui o que foi que aconteceu no céu. Nós percebemos aqui que houve essa discórdia, ele criou essa discórdia em seu coração, o universo estava em jogo e uma terça parte dos anjos ainda foi contagiada, ou seja, milhares de anjos foram contagiados com as suas ideias. Mas chegou um momento em que o governante do céu teve que tomar providência. E a Bíblia diz que houve uma batalha no céu. Em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, diz assim, e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado, ou seja, foi lançado, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana muito, engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quando houve essa batalha, quando houve essa guerra de posição, que Satanás e os seus anjos perderam a guerra, aconteceu outra coisa. Ele teve que ser expulso. E quando ele foi expulso, aí no versículo 12 do mesmo livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, aí o versículo diz, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu sobre vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, meus queridos, houve alegria no céu. Por que houve alegria no céu? Porque Satanás foi expulso. Quando ele foi expulso, então o céu se alegrou. Mas ao mesmo tempo que o anjo anuncia as boas novas de alegria, ele agora dá uma advertência para a terra. Ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu sobre vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Interessante que, como Satanás não teve mais espaço, então ele agora foi tentar a criação de Deus. Tentou em outros mundos, mas não conseguiu resultado. E ele então olhou para o casal do jardim, que estava lá no jardim, e agora começou a maquinar uma maneira de destruir a criação de Deus, de levar o homem à transgressão, porque ele sabia que o transgressor, ele teria que ser punido, e a punição do transgressor era a morte. Mas eu quero convidar você a entender que esta batalha do pecado começou aonde? No céu. No céu já teve seus resultados. Ele teve que ser expulso, não achou mais o seu lugar lá. Mas quando ele foi expulso, ele veio para a terra. Por isso nós entendemos no livro de Gênesis aqui um fato importante, que muitas pessoas têm em mente que a origem do pecado começou na terra, mas de fato não, meus queridos. A origem do pecado começou no céu. Quando houve essa transgressão no céu, aí então Satanás agora foi expulso, e agora ele precisava de um meio de botar seus planos em ações. E aqui nós recebemos uma advertência de Deus lá para nossos pais Adão e Eva, em Gênesis capítulo 2,
versículo de 15 a 17. Nesses versos, nós vemos aqui uma advertência que Deus faz ao casal lá no Éden. E Deus disse assim, no versículo 15, Gênesis capítulo 2, verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus queridos, aqui nós vemos uma advertência divina. Deus colocou Adão e Eva no jardim, Deus fez esse casal perfeito, Deus preparou o lar para eles, Deus atendeu todas as necessidades físicas que eles precisariam ter, alimentação, proveu de tudo. E Deus então colocou esta árvore no meio do jardim. Qual seria o objetivo? Será que o objetivo de Deus era levar o homem a pecar? Porque Satanás havia dito aos anjos no céu que o governo de Deus, em outras palavras, era um governo arbitrário. Era um governo que se ele alcançasse a posição que ele queria, no governo dele todo mundo seria livre. Então ele tentou inculcar na mente dos anjos celestiais que o governo de Deus era um governo de escravos. Você tinha que obedecer. E Deus tentou mostrar isso contra. E esta guerra começou no céu e deu continuidade aqui na terra. Deus coloca essa árvore e agora cria Adão e Eva, faz ali Adão e Eva do barro, Adão do barro, a Eva da costela, dá todas essas instruções e disse, olha, verso 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a recomendação de Deus. Passado o seu tempo, nós não sabemos quanto tempo durou, mas no capítulo 3, nós vemos aqui a astúcia que Satanás usou para derrubar Adão e Eva. No versículo 1 em diante, lê-se o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha só, meus queridos, nós vemos que a advertência que Deus deu para Adão e Eva é que se eles não se aproximassem, não comessem do fruto da árvore que estava no jardim. Mas acontece que Deus havia advertido tanto principalmente a Adão e Eva, principalmente Eva, que não se afastasse do seu marido. E então Satanás aproveitou a ocasião em que Eva estava distraída e estava bem próximo da árvore. E então Satanás usou a serpente como a médium para poder agora tentar atrair Eva. E de fato conseguiu. Porque ele fez uma pergunta: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E quando Eva respondeu à pergunta do inimigo, aí caiu no laço. Porque Satanás usou astúcia, usou o engano, e Eva caiu. E você sabe por quê? Ele disse para Adão e Eva aqui no versículo 4, que se ela comesse daquele fruto não morreria? Você sabe por que ele disse isso? No versículo 5 está a resposta. Olha o argumento que Satanás usou para enganar a Eva. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Meus queridos, nós lemos no início, 1 João 3, verso 4, e diz que todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão
da lei. Aonde entra a lei de Deus aqui para que nós possamos entender? É muito simples. Se você abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de 3 a 17, até 18, se não me falha a memória, você vai conhecer os 10 mandamentos da lei de Deus. E esses 10 mandamentos, Satanás, o mesmo pecado que ele cometeu no céu, ele levou Eva a cometer aqui na terra. E leva milhares e milhares de pecadores a cometer o mesmo pecado. Você sabia disso? Vamos entender isso? Leia comigo o versículo 6 até o 7. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ela o comeu. Você sabe qual foi o mandamento aqui que Eva transgrediu? Você sabe qual foi o mandamento que Satanás transgrediu lá no céu? O 8º mandamento: não cobiçarás. Não cobiçarás. Eu quero só ter a certeza para não dizer o mandamento errado. No livro de Êxodo, no capítulo 20, nós temos aqui os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, e o 6º, não matarás, o 7º, não adulterarás, o 8º, não furtarás, o 9º, ou melhor, é o 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás, não cobiçarás, 8º, 9º. Quando ele cometeu esse pecado? Porque ele desejou o trono de Cristo lá no céu. Como ele não conseguiu, ele então levou Eva a cobiçar o trono de Deus, a ser igual a Deus, sabedor de todas as coisas. Mas acontece que Deus, ele sabe de todas as coisas porque ele é Deus. Deus não precisou violar a lei da liberdade. Mas Adão e Eva, para que ele entendesse, para que eles pudessem compreender a lei da liberdade, eles tiveram que transgredir. Porque Eva cobiçou, ela desejou o fruto, ela pegou o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu também. E então foram-lhe abertos os olhos, e ambos conheceram que estavam nus, e coseram, pois, folhas de figueiras para si. Quando eles pecaram, quando eles desobedeceram e comeram do fruto da árvore, a primeira coisa que eles perceberam foi que ambos estavam nus. E quando eles perceberam que estavam nus, eles coseram folhas de figueira para si. E essas folhas de figueira representam o ato de justiça própria. E Romanos capítulo 5, versículo 12, nós vemos aqui uma advertência da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos diz em Romanos 5, verso 12, que pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então olha só, o pecado começou no céu, veio para a terra, e agora toda a humanidade está contaminada com o pecado. Interessante que no capítulo 3 de Romanos, versículo 23, nos diz que, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem, quando ele pecou, ele se afastou de Deus. E você sabe qual é o resultado de o homem permanecer no pecado e afastado de Deus? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, em Romanos capítulo 6, versículo 23, nos diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte. Você percebe, meu querido ouvinte, que o homem afastado de Deus, ele pratica o pecado, e o pecado afasta ele de Deus, e como resultado,
gera a morte? Você sabia disso? Que o mal ele é capaz de nos afastar de Deus, a ponto do homem cometer loucuras que pode custear, pode trazer até prejuízos para a sua vida eterna. Isso foi o que o pecado causou na vida da humanidade. Isso foi o que Satanás trouxe para nós de presente como transgressor da lei de Deus. E ele deseja que eu e você continue transgressor, porque ele sabe que o resultado é a morte física e principalmente a espiritual, que é a morte eterna. Mas eu quero dizer para você, nesta tarde, que há uma esperança. Na segunda parte do versículo 23 de Romanos capítulo 6, diz que mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. E aí agora nós podemos entender o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Observe bem, meu querido. Observe bem que Deus está dizendo que Ele enviou seu Filho, mesmo sabendo que Ele ia ser massacrado por causa dos nossos pecados. Mas Deus nos promete vida eterna. E para que nós venhamos a ter vida eterna, nós vemos aqui que Jesus primeiro teve que pagar um preço. Ele pagou o preço. O homem se tornou escravo do pecado. E o pecado ele gera morte, mas Deus nos dá a oportunidade. E essa oportunidade é de aceitar o sacrifício de Cristo. O texto diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você sabe o que significa ter vida eterna? Você vai saber agora. João capítulo 17, versículo 3. Olha só o que é que Jesus diz. Ora, a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meu querido ouvinte, o pecado ele tem afastado o pecador de Deus. O pecado tem levado o homem a não olhar para Cristo como seu único Salvador e Senhor da sua vida. E por falta deste relacionamento com Deus, por falta deste conhecimento de um Salvador, muitos de nós estamos perecendo. Satanás coloca as sugestões dizendo que a minha vida, a sua vida não tem jeito. Mas Jesus aqui está dizendo que tem sim. Você sabe qual o único pecado que a Bíblia fala de um pecado contra o Espírito Santo? Você sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo? É você rejeitar o perdão de Deus para a sua vida, para o seu coração. Quanto mais você rejeita o perdão de Deus, mais o pecado vai aglomerando na sua mente. Mais você tem tendências para o pecado. Porque vem a ira, vem o ódio, vem a discórdia, vem a inveja, vem a cobiça, vem tudo aquilo que te afasta de Deus. Mas se você quer ter vida eterna, você precisa conhecer o seu Salvador. Você precisa conhecer o meu Salvador. E eis que eu apresento Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E eu quero ler o último versículo para que nós possamos refletir. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Eu quero finalizar a mensagem desta tarde lendo esse texto para você. Que diz assim, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que viva tu e os teus filhos. Só há vida em Jesus. E este
é o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e que você possa desfrutar desta palavra e possa compreender que o pecado, ele tem consequências, e a consequência final dele é a perca da vida eterna. Eu convido você a orar neste momento. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus te agradecemos pela exposição da tua palavra. Peço a ti, Pai querido, uma bênção sobre cada ouvinte que esteve conectados conosco aqui na Rádio Louvarte, aproveitando essa oportunidade para ouvir a tua voz. Abençoa cada ouvinte, Senhor, que ele possa tomar a sua decisão de buscar em ti a verdadeira liberdade, porque só há liberdade em Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um resto de tarde na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, então eu quero agradecer a Deus, a você que esteve ligadinho aí na Rádio Louvarte, juntamente conosco. Que Deus abençoe você e que até uma outra oportunidade, breve nós estaremos aqui de volta para compartilhar com você a palavra de Deus. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, liga para cá, que Deus vai dar resposta para as suas perguntas. Fica com Deus e uma boa tarde a todos.